Hoje nós vamos compartilhar uma palavra do céu contigo que é a fé conhece. Você que já pegou o seu esboço, fique atento. O Espírito Santo está querendo falar contigo, te dar direcionamento, apontamentos, para que a sua vida continue extraordinária, ou para que ela venha a ser extraordinária, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo um mundo de incertezas, de dificuldades. Nós estamos passando por momentos difíceis. Irmão, talvez eu estou falando isso aqui e você fala assim: nossa, para mim está uma benção, está tudo tranquilo. Glória a Deus. Já aproveita esse tempo e abençoa o irmão que está do seu lado para ir para a conferência, amém? Mas muitas vezes a gente, quando fala sobre incertezas e dificuldades, a gente acredita que estamos falando sobre dinheiro no bolso. E muitas vezes não é. Sabe, irmãos, às vezes nossa dificuldade, ela não está na área financeira, mas talvez nós estamos tendo dificuldade na área familiar. Muitas vezes a gente está vivendo um tempo difícil, onde não consegue se relacionar com alguém da nossa família. Outras vezes a família está uma bênção, a finança está uma bênção, mas a sua área de trabalho está terrível. Talvez você está aqui dentro hoje e está pensando assim: nossa, amanhã, segundona, e eu preciso olhar para os meus amigos, meus colegas de trabalho. E quem nunca teve um colega de trabalho que é aquele calinho, né? Que te faz ser testado como cristão, que faz a gente colocar a palavra de Deus à nossa frente todo instante, para que a gente não venha pecar. Por aí vai, irmãos. Na nossa cidade, nós estamos vivendo um tempo de incertezas. Por quê? Nossa base econômica, ela é praticamente toda na pecuária e na parte de mineração. E nós, nesse novo governo, nós vimos como que eu vou te explicar? Retroceder. Tudo aquilo que tinha avançado, tudo aquilo que tinha acontecido de melhora, freou, estagnou e começou a retroceder. Muitas incertezas, ninguém sabia realmente o que iria acontecer e tal. E foi um tempo onde nós precisamos realmente intensificar a nossa caminhada na fé. Aonde foi testada, colocada à prova, sabe? Aquilo que nós aprendemos com Cristo, na Bíblia, sobre confiar em Deus, sobre amar a Deus, sobre se preocupar com as coisas de Deus e deixar com que Ele se preocupe com as nossas. Não foi fácil, principalmente para quem é homem da casa, pai de família. Eu creio que aqui há vários provedores do lar, que quando vem uma dificuldade, um tempo complicado, ele se pergunta: será que eu vou conseguir tocar a minha vida, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha esposa? O que será da minha família nesse tempo? É natural isso vir à mente. É natural. Só que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E João 14, do 1 ao 6 diz assim: e o coração de vocês não se perturbe. Creem em Deus, creiam também em mim. A casa de meu pai há muitos aposentos, ou em algumas versões, várias moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar o lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. E Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vai.
como então poderemos saber o caminho? E Jesus então responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, irmãos, a palavra do nosso Deus, ela é tão maravilhosa, tão poderosa. E quando nós nos apegamos a ela, nós começamos a edificar uma caminhada de fé. E começamos a visualizar um campo diferente nas nossas vidas. Qual campo é esse? O campo das coisas prováveis em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, por mais que os tempos estão difíceis, para quem vive em Cristo, ele abre mão de viver em crise. Ei, preste bem atenção. Você vai escolher se você quer participar dos tempos de crise ou se você quer continuar a sua caminhada com Cristo. Ai, Marcelo, é tão simples você falando. Na vida real, não é assim. Ei, irmãos, eu ia falar, eu sou novo, mas não sou mais, né? Infelizmente. Já estamos caminhando aí rumo aos 40. Já vimos muita coisa. E, inclusive, nesse tempo agora de pandemia, nós vivemos pela fé. Trabalhávamos em uma área da saúde, e eu sei que muitos me conhecem como mecânico, e sou, dono de uma empresa também. Mas a gente estava vivendo um tempo de vendas, e estava maravilhoso, fantástico, de vento em popa. Então vem a pandemia. Então a Anvisa fala assim: olha, vocês vão precisar dar uma parada. E nós trabalhávamos com uma classe de uma idade avançada, ou a melhor idade. E precisamos frear. Mas a gente viu tanta coisa acontecer e a dificuldade de bater a porta. Mas o nosso Deus, Ele sempre nos surpreende. Irmão, quando uma porta se fechar, alegre-se. Ei, preste atenção no que eu vou te dizer agora. A porta pode fechar assim, ó, no seu rosto, ou no jeito bruto, na sua cara. Alegre-se. Porque com Deus, uma porta se fecha, mas a melhor se abre. Então esse tempo para nós que estávamos morando em Cuiabá, agora com a pandemia somos obrigados a voltar para Poconé. Uma cidade menor, uma cidade que não tinha tantas restrições, porque realmente na capital a gente estava vivendo um pânico sobrenatural. A gente via mais pessoas morrerem de medo do que da própria doença. Pessoas em choque, irmão. Pessoas que quando recebiam um diagnóstico caía duro. E eu sei que isso aconteceu em vários lugares. Sei que aqui também não foi diferente. Aonde tudo ficou de cabeça para baixo. Então Deus nos leva a viver uma caminhada de fé de volta em Poconé. Então eu vejo chegando lá, tudo entrando nos eixos, entrando no trilho. Mas a gente havia vivido tempos difíceis, amém? Quando chegamos lá, realmente a nossa casa, igreja, foi o sustento do nosso lar por um tempo. Não só em oração, mas também financeiramente nos abençoando, nos sustentando. E as coisas começaram a melhorar. Então chega uma notícia. Minha mãe agora está com câncer. Irmãos, não foi fácil, porque ela já tinha tido câncer, tinha vencido. Eu falo, meu Deus, estava ficando bom o negócio. E agora? E as coisas novamente foram se dificultando, foram ficando apertada a situação.
exames caros e medicação cara também. E novamente fomos esticados para caminhar em fé. E o escritor C.S. Lewis diz assim em um dos seus livros: a fé é a arte de apegar-se àquilo que sua razão um dia aceitou. Apesar de seu humor estar em constante mudança. Por quê? Porque realmente, irmãos, quando a gente se apega àquele primeiro amor, sabe aquela paixão louca por Jesus, e chega uma notícia dessa, não há desespero. Você percebe que vai ter que exercitar a sua fé novamente, mas não há desespero. Porque nós vivemos a convicção de que nada está sobre o nosso controle. Estou falando sozinho. Amém. Vamos lá de novo. Porque nós temos a convicção de que nada está no nosso controle. Pode dizer um amém, glorificar. Fica à vontade aí, amém? Senão eu vou começar a ficar com a bochecha vermelha aqui, vai ficar difícil, irmãos. Isso aqui está sendo um romper para mim fora do comum. Falar lá em casa, onde eu olho assim, todo mundo me conhece. Ixi, é bom demais. Aonde às vezes eu dou um puxão de orelha diferente, recebo um puxão de orelha diferente. É tranquilo. Por mais que aqui tem vários rostos amigáveis, mas o coração dá uma tremidinha diferente, irmãos. Subir aqui já é complicado, aí longe de casa, mas eu creio que vocês são uma porção da minha casa e da minha família. Amém? Então esteja comigo, me ajude em nome de Jesus. E então, irmãos, eu falei amém. Vamos nessa, vamos ver o que Deus vai fazer. E mais uma vez a minha família chega para mim e fala: a gente está junto. Fica tranquilo. E às vezes o meu pastor saía para fazer uma compra para ele, deixava um bife lá em casa. Às vezes a gente saía com os amigos depois da igreja e falava assim: a gente já está indo para casa. Não, vou passar ali comer um lanchinho. Eu falava: não, outra hora. Marcelo, fica tranquilo, vamos lá. Irmãos, falei domingo lá na igreja. Se nós, cada um de nós, entendesse quão bom é dar, quão melhor é dar do que receber, nós seríamos muito mais generosos. Irmão, aguardar a provisão de Deus é a certeza de que vai ter, amém? Mas olha, irmão, não é fácil não. Quem falar que é fácil é muito mais crente que eu. Porque chega uma hora que você fala assim: e agora? Aquela reserva que eu tinha aqui sumiu. E quando você passa a poder abençoar pessoas, e você olha para a circunstância que você acabou de passar, você fala assim: obrigado, meu Deus. Então os seus olhos se abrem, e aí você fica procurando quem está passando por algum problema para você abençoar. Tenha esse hábito, irmão. Seja generoso. Deus está, Jesus está à procura de pessoas com quem Ele pode contar. Jesus quer transbordar os celeiros de todos os irmãos da igreja. Mas não é para que haja só fartura na sua casa. É para que transborde no vizinho. Amém? Aleluia. Irmãos, minha mãe veio a óbito. Uns 90 dias, mais ou menos, amor. Ô, irmãos, olha só, tô tão acostumado a vir sozinho aqui. Nessa noite tá minha esposa. Se coloca de pé, princesa, por favor. Deixa eu te constranger.
Minha filha Mariana, fica de pé, princesa. Deixa a bochechinha ficar vermelha. Vira pra igreja ver vocês. Oh, é bom demais fazer isso aí, irmão. Pode sentar, vida. Minha filha Ana Laura escapou dessa, tá lá dentro, ó, na comunicação. Depois você vai ver. É bom demais fazer isso aí. Os outros passar vergonha, é gostoso. E ela veio a falecer. E irmãos, sinceramente, aconteceu um fato. Eu quero compartilhar com vocês. No dia que ela faleceu, eu creio que a maioria aqui conhece a Joyce. Conhece a Joyce? A Joyce, Mateus e mais alguns irmãos da nossa célula estavam no velório. E eu vou falar para vocês, eu terminei esse velório e falei para a Joyce assim, só não foi o velório mais lindo do mundo, que foi o da minha mãe. Senão seria o mais lindo do mundo. A minha família não sabia o que estava acontecendo. Porque 90% das pessoas que estavam lá, eles não conheciam. E a minha família não mora toda em Poconé. E eles ficavam, mas quem que é esse povo aí? A igreja precisa ser uma família no tempo de caminhar em fé. Nesse dia, irmãos, por ocasião, depois do término do velório, Mateus descobriu que estava com Covid. Para resumir aqui, pode ser que eu esqueça alguns nomes. Nós não conseguiríamos fazer a gravação da transmissão online do domingo, porque quem ficava na mesa de som junto comigo também estava com Covid. Então o pastor Samuel me liga e fala assim: filho, eu tenho um pedido para fazer para você, mas se você não puder, tá tranquilo, eu vou te entender, mas não tem ninguém que possa ficar na mesa de som para a gente fazer a gravação do culto online. Eu gostaria de saber se você pode ir lá, só para gravar. Eu falei assim: pastor, eu tô indo agora. E fui, irmãos. A hora que eu cheguei, os irmãos falaram: o que você está fazendo aqui? Vai embora, vai chorar, vai. Falei: o que tinha para chorar já foi. Vocês estenderam as mãos a mim, a minha família durante 3 meses. Ei, se eu ficar em casa ou vir para a igreja, a minha mãe não volta. Vamos gravar. E eu fui gravar, irmãos. E foi o melhor remédio para minha alma. Irmão, por que você está falando isso? Não sei. Mas eu sei que Deus está falando com pessoas. Eu sei que Deus marcou um encontro com alguém aqui hoje. A verdadeira fé, irmãos, ela nos convida a ir além daquilo que nós pensamos, além daquilo que nós achamos que suportamos. A verdadeira fé, ela nos estica todos os dias. Para quê, Marcelo, que a verdadeira fé faz isso? Para que nós venhamos ser cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu sou todo cheio de falha. Eu sou complicado. Eu sou difícil. Para vocês terem uma noção de como eu sou difícil, eu não gosto de mandar mensagem escrita para o meu pastor, que é meu pai. Porque a minha comunicação é extremamente grossa. Deus está me tratando demais nessa área. Mas então eu tenho cuidado de eu mandar áudio ou falar pessoalmente. E tem pessoas que às vezes procuram ele para reclamar. Ela é grosso demais, mas Deus me livre. E ele fala assim: ele deve ter errado na comunicação.
mas o coração dele não é grosso demais. Ele está em processo de lapidação. Todos os dias eu quero melhorar e me parecer mais com Cristo. Irmão, não faz sentido a gente sair domingo após domingo da nossa casa, perder tempo na igreja das 7. Eu vou melhorar um pouquinho. Aqueles que chegam para preparar esse culto abençoado, eu cheguei aqui 4h59, já tinha gente aqui, irmão. Não faz sentido eu deixar de viver outras coisas, chegar aqui 5 horas da tarde e sair 10 da noite, não transformar nada na minha vida. Não melhorar como pai, como esposo, não melhorar como irmão, como irmã, como filho. Nessa noite eu quero te convidar a sair da sua zona de conforto, a viver algo totalmente diferente. Qual é esse convite? Pense na sua casa. O que você não gosta de fazer? O que te tira de uma zona de conforto e você faz de tudo para não enfrentar? Ah, Marcelo, eu não gosto de pedir perdão. Ore a Deus e peça perdão. Você vai exercitar a sua fé de uma forma que você vai perceber que essa barreira que você criava, essa dificuldade que você encontrava em fazer isso, é pequena demais. E existem outras áreas, irmãos. Talvez você é egoísta. Deus quer te convidar a ser diferente. Essa semana Deus vai te dar oportunidade para exercitar a sua fé. É difícil aí, amém, glória a Deus, né? Eu entendo. Eu entendo, irmãos. Eu entendo. Quantas vezes nós somos paralisados pelo medo? O medo do fracasso, do desconhecido, de que não seremos capazes. Mas é necessário que nós venhamos enfrentar essas coisas. Por quê, Marcelo? Pensa assim. Eu quero que você vá acompanhando o raciocínio e no final você faça um autoexame bem rapidinho. Nós entendemos que quando queremos que um músculo se torne forte, grande, nós precisamos exercitá-lo. A gente precisa ir na academia, comer uma comida diferente, pagar um preço diferente, para que os músculos venham crescer, realmente a gente fique forte, saudável. Agora, quando a gente fala de fé, tem gente que está mirradinho, que não gosta de exercitar. Dá uma pensadinha aí. Se a sua fé fosse um professor de academia, as pessoas iriam para essa academia por se inspirar nessa fé? Seja sincero, irmão. Estudos comprovam que para que a gente crie hábitos na mente e não deixe de usá-los e aplicá-los, é necessário que a gente faça aquilo que precisa ser feito pelo menos 21 vezes no mesmo horário e o mesmo tempo de frequência. E eu acho muito legal, porque quando alguém encara algo desse tipo, no início ele precisa focar e colocar toda a sua intensidade naquilo para que aconteça. Mas se você for numa academia e conversar com quem está malhando lá há 3, 4, 5 anos,
ele já não lembra que precisa se esforçar para que aquilo aconteça. Agora, se a vida de oração, se o jejum, se o secreto está mirradinho, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Você sequer tentou programar o seu cérebro para viver aquilo. Ei, o nosso Deus não nos chamou para sermos perfeitos, mas para sermos dependentes. Ele não exige que tenhamos todas as respostas, mas que tenhamos fé nele, que tem todas as respostas. Aonde está a sua fé? Aonde você está colocando a sua fé? Qual o depósito dela? Lá nós falamos para muitas coisas, e quem tem limite é município. Por que você está pondo limite no seu Deus? Hebreus 11:1 nos afirma o seguinte: ora, a fé é a convicção daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Esse coração está cheio de fé? Porque se não tiver, irmão, você não está ouvindo o que deveria ouvir. Talvez os sons que estão ecoando dentro de você não são os sons dos céus. Irmãos, tem algumas pessoas, isso não acontece aqui, amém? Que colocam Deus numa caixinha, quando aceita Ele, e guarda, e vai viver a vida dele, porque agora ele já crentão, salvo, santo, e não exercita sua fé, e não dedica amor, tempo ao secreto. E aí a dificuldade, ó, igual fez na minha vida, várias e várias vezes. E aí ele fica desesperado, porque essa caixinha está tão bem guardada que ele já nem sabe mais onde está. Então ele se desespera e começa a procurar: aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? E Deus está atrás assim: ups, ei, estou aqui. Me deixa ir contigo. Me deixa resolver os teus problemas. Ei, troca seu fardo comigo. E você não consegue ver, porque as barreiras da caixinha já te cegaram. Eu sei, irmãos, é um exemplo, não acontece aqui. Amém? Pense sobre onde está Deus na tua vida. Crie o hábito de se avaliar diariamente. Por que que hoje eu não orei? Por que que hoje eu não falei com aquele que me deu a vida, que me trouxe de Poconé até aqui, que me deu tantos livramentos? Muitos eu nem vi. Tem uns irmãos lá que falam que o meu anjinho da guarda já está só o pó da rabiola, que ele tem que trabalhar por 10. E não é mentira. Hoje mesmo ele deve ter chegado só aos pedaços aqui, e eu vim devagar. Não sei como, irmãos, eu nem vi. Pra vocês terem ideia, a gente chama tartaruguinha, aquela sinalização que fica na rodovia. Ela se desprendeu e ficou com o parafuso para cima. E eu vindo dentro do carro, conversando com a família.
É difícil acreditar, mas eu devia estar nos 120, mais ou menos, no máximo. Né, amor? Eu vim devagarzinho hoje. A gente saiu cedo pra caramba. A gente saiu 11h40 de casa. Chegamos aqui quase 5 horas. Então, realmente, a gente veio no sossego. Só que eu passei por cima dela. E o parafuso entrou no pneu. E eu escutei o barulho só. Eu falei, uai, foi um barulho. E aí minha filha falou assim, acho que era uma pedra, pai, eu ouvi alguma coisa. E aí o carro começou a fazer assim, ó. Aí eu gostei. Não tava nem murcho o pneu ainda, irmãos. Não sou bom motorista não, foi Deus, purinho. Então eu fui atrás, porque ando bem preparado. Não gosto de trocar pneu. Já peguei o remendo, fui lá e ó. Aí eu carrego um sprayzinho, e é com cola também, enchi o pneu e viemos embora. Irmãos, se o anjinho não faz assim, ó, na tartaruguinha, tinha pegado outro pneu de trás. Quando um pneu de trás fura ou estoura, é complicado segurar um carro. Por mais que você não esteja correndo. Eu não vi Deus cuidando de mim nessa hora. Não vi nem a pedra. Mas Ele estava lá. Irmãos, tem dias que você não vai ver acontecer nada. Não vai ser extraordinário em nada na sua vida. Mas Deus fez o extraordinário sem você perceber. Então seja grato, glorifique, ame a Deus. Exercite a sua fé. Ei, faça ela ficar um monstrão. Hora que o pecado vinha assim e vê o tamanho da fé, ou Satanás vier assim e falar assim, cê é louco, não compensa. Meu filho está viciado em falar isso, irmãos. Tudo que eu falo para ele, ele fala, cê é louco. Tem que entrar na onda, né? Senão eu fico doido. A gente precisa ser assim, irmãos. Sabe como que precisa acontecer na nossa vida? Estamos na caminhada e eis que surge um desafio. Você só dá aquela puxadinha no peito e fala assim, vocês não sabem quem está na frente. A certeza da vitória é real. Aleluias, glória a Deus. Oh, irmãos, nós veremos 3 pontos que falam sobre frequência. E aí quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o João ali no som sobre frequência. E aí eu até fiz um pedido para ele. Falei, se eu errar o que eu falar, você não me expõe. Você só faz assim, ó. Não é assim não. Depois eu vejo o que eu errei e a gente muda. Mas o primeiro ponto é a frequência do caminho. Jesus é o único caminho. E sobre o que de frequência você vai falar, Marcelo? Presta atenção. O Espírito Santo de Deus, Ele é tranquilão. Vocês já viram alguém falar assim, o Espírito Santo me incomodou? Eu não consigo ver Ele assim, o espírito de incômodo. Porque nosso Deus é amor, é paz, é tranquilidade, é delicadeza. O Espírito Santo, Ele gosta de proximidade. E você sabe o que eu penso sobre frequência e o Espírito Santo? Que nós temos um som aqui. E esse som, ele emite várias frequências. E tem aqui a TI ou o Twitter, que emite o som agudo.
que é uma frequência que é facilmente quebrada. Como assim, Marcelo? Se você experimentar enrolar um papelzinho e colocar assim, ó, não precisa tampar o ouvido, só impedir a entrada direta no seu ouvido, quebra a barra do agudo, da frequência aguda, e você passa a ouvir só médio e grave. Se você colocar um fone para abafar um pouquinho mais o som, além do agudo, você consegue impedir as frequências médias. E realmente são frequências médias, porque não são frequências altas e nem frequências baixas. Então desenvolveu essa fala sobre os médios. Mas não há o que fazer para que você não ouça os graves. Sabe por quê? Porque ela não é uma frequência que você só ouve, você sente. Irmãos, você sente o grave de tal forma que não tem o que fazer para que você não ouça. Estava passando um vídeo aqui da Power Conference e os vídeos faziam bam. E a minha esposa falou assim: o que é isso aí? Eu falei: é o grave. O Espírito Santo é como um grave quando você está na presença. Não há o que você faça para que você não perceba Ele, para que você não ouça Ele. Só que por outro lado, irmão, o grave, a frequência pesada ou as baixas frequências que tornam o grave, você não consegue perceber ela à distância. Se a gente colocar aqui de volta o vídeo, que é um grave muito bom, eu gosto de grave, e você sair lá fora, do outro lado da rua, você não sente ele. Lá chega o agudo, lá chega o médio, mas não chega o grave. Ah, por quê? Fala, irmão, em nome de Jesus. Por quê? Porque são frequências baixas, de baixo alcance. São fortes, mas baixas. Elas se quebram muito rápido. Então você precisa estar perto, estar próximo, para ouvir e para sentir. E isso me fez pensar sobre o Espírito Santo. Você precisa estar próximo, para você ouvir e para você sentir. Então todas as vezes, irmãos, guarde esse termômetro no seu coração. Todas as vezes que você não sentir e não ouvir o Espírito Santo, isso significa que você se distanciou. Você largou de mão a fé, querido. Você deixou a presença largada em alguma caixinha. Então, em nome de Jesus, volte lá e procure ela. Encontre ela. Destrua os limites dessa caixa. Guarde Jesus no seu coração. E quando as dificuldades vier, a presença de Deus vai estar lá. Se você não ouvir, você vai sentir. Você não está sozinho. Aleluias. O mundo, ele nos oferece, irmãos, gurus, caminhos alternativos, para nos trazer facilidade. Mas a fé nos lembra que a plenitude da vida e a verdadeira conexão com Cristo só podem ser encontradas em Jesus. Jesus aqui não marca o tempo, né? Deus ajude os 6, porque eu sou horrível com relógio. Irmão, não sai não, hein? Eu fico constrangido demais, aguenta aí. Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos, ou olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que nós rompemos. Os nossos olhos não podem estar em uma pessoa.
Se você ficar olhando para mim, e já deve ter achado 1000 defeitos. Ó, saiu uma risadinha. É lógico, irmão, é tudo arrebentado. O tempo passou para mim. E eu andei muito tempo de pneu murcho. Então colaborou para ir arrebentando muita coisa. Você vai se desviar. Porque em algum momento eu vou fracassar sobre a sua expectativa. Isso vai ser muito rápido, porque eu só falho. Mas quando você estiver com os seus olhos firmes em Jesus, todas as vezes que eu fraquejar ou que eu errar, você vai ser um irmão cheio da presença e da autoridade de Deus, que vai estender a sua mão e falar assim: pega aqui, mano. Aquele que está em pé tem que cuidar mesmo para não cair. Vambora, tô com você, tô junto. Vambora. Ei, foi um tropeço, relaxa, acontece. E todas as vezes que você estender a mão, você vai se parecer mais com Jesus. Porque é tão fácil olhar e falar assim: também, quem que não via que você ia cair? Falar pra você, não mudou nada. Tem 420 anos que eu conheço ele é assim. Não vale nada, não muda, não quer saber de nada. É bem mais fácil falar isso. Porque praticar a palavra e exercitar a fé é mais difícil. Oh Deus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você está no lugar certo. Você está no caminho certo. Enquanto a busca pelo Senhor for o desejo do teu coração, você está no caminho certo. Ei, irmãos, é natural que alguns sejam mais acelerados que os outros, que alguns sejam mais doidos que os outros, uns sejam mais prudentes, andem mais prestando atenção. Mas sabe o que não pode acontecer? Repita comigo: eu não posso parar. Eu vou fazer uma gracinha aqui que eu não resisto. Tem aqui alguma irmã com o nome Constância? Tem? Não? Lá em Poconé nós estamos orando por ela. Pelo amor de Deus, entende a piada, irmão? Nós precisamos andar em constância. Ei, ore por essa irmã. Fala: Deus, eu preciso ter constância. Essa irmã é uma bênção. Se você manter a constância, por mais que você não ande tão rápido, a constância às vezes vai te fazer chegar primeiro do que aqueles que são muito afoitos. Você quer um exemplo? Eu dei outro dia lá na igreja sobre isso. Quem é que gosta de viajar de carro? Amém, eu amo. Quer abençoar eu? Fala assim: vai viajar, Marcelo. Vou te mandar um pix para você viajar. E aí eu saio de casa, como vocês já perceberam, minha família é grande. Sou eu, minha esposa e 3 filhos. Ontem eu falei assim: gente, amanhã a gente vai sair 10 horas. Vamos cedo, né? Aí nós para num lugar legal, almoço, tal. Beleza, beleza. Combinado, combinado. Eu saí 11h40, irmão.
Aí parei num restaurante top, irmãos. Meu olhinho assim brilhou a hora que eu olhei, senti um costelão em cima do fogão a lenha assim. Só que tava só as costelas. E aí eu já falei, tem mais? Tem mais desse? Tem mais? Ô, mano, não tem. A gente só fez uma. E aí eu pensei, se tivesse aí 10 horas, né? Ei, irmão! E aí você pega a pista e acelera. 130, 140. Os irmãos já tá tudo com o olho assim. 150. E aí uma criança fala assim, para aí que eu quero ir no banheiro. Aí você encosta no posto. Aí você não vai no banheiro e fica assim pra rodovia, ó. E faz assim. Tudo aqueles caminhão que demorou, ó, pra você ultrapassar. E aí você sai dali, ó, 130, 120. Vamos diminuir, né? Vamos devagar. 120. E aí você vai passando os caminhão. Aí aquele filho que estava lá no fundo, que não acordou para ir no banheiro, fala, pai, ei, para pra mim ir no banheiro. Você vai, não, de novo não. E você para e o caminhão vum. Mas os caminhão andam a 70, 80 por hora. Responde para mim em voz alta agora, irmão. Vamos ver se todo mundo entendeu a piada. Quem que está dentro do caminhão? A constância está dentro do caminhão. A caminhada de fé é assim, querido. Você precisa ter constância. Aleluia. 2. A frequência da verdade. Fé na verdade absoluta. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãs da direção do culto, qual que é o dia do culto aqui de cura e libertação? Não tem. Olha só que doido, irmãos. Não tem. Eu acho que vocês ouviram, mas eu vou repetir. Espera aí, só um pouquinho. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, irmão? Jesus, a Bíblia, a palavra do Senhor é a verdade. Então nós não precisamos preparar um tempo para libertar ninguém. Todo aquele que deseja no seu coração ser liberto, buscará a verdade, e a verdade o libertará. Olha só que maravilha. Nós não precisa nem gastar tempo criando um ministério. Jesus já fez tudo. Deus já fez tudo que precisava ser feito. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma era, né, da pós-verdade, onde as pessoas tentam nos confundir, onde aquilo que eu tomo para mim como verdade é a verdade. Olha só que doido. Um tempo atrás isso aí tinha nome, loucura. É verdade. Ei, eu tenho uma base para a verdade. Eu tenho um nome para a verdade. Eu tenho aonde buscar a verdade. Só depende de mim. Repete comigo em nome de Jesus. Só depende de mim. Aleluia. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu gosto de falar, de ler assim uma passagem bíblica onde o povo tudo ama a Bíblia. E você está falando aqui, os irmãos só falta dar o endereço aí embaixo. Ah, irmãos, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, isso precisa estar dentro de nós. Precisa estar dentro de nós. Irmão, você precisa influenciar aonde você está inserido. Irmãos, essa semana que passou foi muito doida na minha vida, foi muito intensa, corrida. E uma pessoa que está caminhando próximo a mim por conta do serviço, né? É um cliente meu, me pediu uma gentileza para que eu fosse com ele até a capital para trazer alguns veículos de lá. E irmãos, eu cheguei em casa sem palavras. Qualquer coisa que eu falar aqui não vai fazer sentido. Eu falei para minha esposa, falei, amor, é trágico. A vida dele se baseia em trabalhar, para beber, para curtir, para fazer coisa errada. E eu olhava para os olhos dele, ele falava, porque estava no carro ele e mais algumas pessoas. Eu via que ele tinha como verdade que aquilo é bom. E agora talvez eu vou te confundir mais ainda do que ajudar em algum sentido. E eu não gosto de correr, ando bem devagar. E sem perceber eu já estava, porque eu falei que a minha condição de ir era eu dirigir. E estava eu num Onix 1.4 a 160, 170, eu não tinha visto. Não é palhaçada, irmãos, eu não percebo mesmo, eu já acostumei. E aí deu um silêncio dentro do carro. Mas silêncio mesmo. Só que eu estava pensando em tanta coisa, eu tinha que mudar a oficina. Deus nos abençoou com um barracão, glória a Deus. Tinha que mudar a oficina, tinha que puxar carro, e tinha que buscar o carro do pastor no aeroporto, e tinha que buscar peça, e tinha que passar na retífica, e tinha que levar peça para a retífica, e tinha que orar, e tinha que dar atenção para as crianças e para a patroa. E eu quieto ali. E aí ele fez assim: você tá doido? Você nunca andou nesse carro. Falei, mas eu olhei os pneus quando entrei, tá novinho. É hábito meu, irmão. Eu chego para andar num carro, meu olho foi assim, ó. Dá para andar. E vou. E eu falei para ele, talvez a sua preocupação é para onde você vai se a gente bater. Eu tô tranquilão. Irmão, ele acha que encontrou felicidade em tanta coisa. E aí ele olhou pro rapaz atrás e falou assim: você já pensou se um cara desse bebesse? E eu falei assim: responde para mim. Você sabe por que você bebe? E ele não soube responder. Eu nunca gostei de bebida, irmão. Eu não nasci em lar evangélico, berço evangélico, mas eu nunca gostei de bebida. E eu tinha alguns amigos que às vezes se enroscavam comigo sobre isso. Porque eu falava assim: o homem tem que ser muito porcaria. Eu falava uma palavra um pouquinho pior, mas aí aqui fica ruim, amém? Para precisar tomar alguma coisa para ser homem é no mínimo uma vergonha.
E quando algum amigo meu aprontava, e se um dia você conhecer algum, você vai ver que não é mentira. E até hoje minha esposa é surpreendida com algumas histórias que a minha família conta para ela, que não é testemunho, amém? Quando algum deles bebiam e fazia alguma coisa errada, quem sabe o que eu fazia com ele? Eu batia. Você está apanhando para você virar homem. Quando eu falar para você que eu sou grosso e que eu estou num processo, tenha misericórdia da minha vida. E eu já encontrei, irmãos, pessoas, e isso minha esposa já vivenciou. Eu batia todos os dias num menino da minha sala. E nós encontramos ele, e por ocasião da vida, ele namorou com uma pessoa conhecida nossa. E aí eu vi ele ficou grandão, portão. E ele falou: Marcelão. Eu falei: tô na roça. Quase falei: não! Eu falei: e aí, Vinícius, beleza? E meu coração, tu. Irmão, era uma surra atrás da outra, todo dia. E ele pegou assim na mão da moça e falou assim: amigo meu de infância, batia em mim todo dia. Se eu não virei vagabundo, foi por causa da surra dele. Porque chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir: ou virar homem, ou ficar apanhando da vida todos os dias. Ah, Marcelo, não está fazendo sentido nada do que você está falando aí. Ei, irmão, se posicione, faça as pessoas refletir sobre o que estão vivendo. Não era bonito o que eu fazia, amém? Era errado. Mas eu não conhecia Jesus, eu não fazia ideia do plano de Deus para minha vida. Eu não tinha palavra para acrescentar nada na vida dele. E eu cresci num lar onde, se você fez errado, você vai apanhar para nunca mais fazer. Então eu ajudava meus amigos. E ele teve misericórdia da minha vida. Ô irmão, pensa num menino grande. Eu tô olhando aqui, não tô achando ninguém do tamanho dele. Eu falei: rapaz, que bom que ele tem o coração bonitinho, limpinho. Peguei na mão da Bia e falei: vambora. Vamos sair fora aqui, tá pesado o clima. E aí contei pra ela, falei: amor, era todo dia. A professora não brigava comigo. Por quê? Ele acabava com a aula, irmãos. Quando ele ia pra escola não tinha aula pra ninguém. Ele tocava o terror. Ei, esse menino levava prego pra pregar caderno na mesa pra ninguém conseguir abrir caderno. E eu tô falando as mais leves. Irmãos, um dia ele colou a professora na cadeira. Lembrei agora aqui, ó. E aí eu nem sei se era Deus que me usava, mas eu ia lá e educava. Então não faça como eu fiz, mas seja usado por Deus para direcionar alguém, para fazer ela refletir sobre como está a vida dela e para onde ela está indo. Talvez a sua conduta vai falar, talvez a sua palavra vai trazer resultado, mas você precisa fazer a diferença. Tangará precisa ser alcançada para Deus através da nossa casa. Três, a frequência da vida, fé na restauração e na transformação. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância ou plenamente. A fé sabe
E Deus é Deus da vida. Ei, irmão, a fé, ela não duvida disso. Talvez a sua falta de fé te leve a duvidar, mas a fé tem convicção de quem Deus é. Então, ó, fica assim, ó, coladinho com a fé, coladinho com o Espírito Santo, alinhadinho. Alinha teu propósito, querido. Ei, irmão, eu não sei qual é a sua profissão, mas eu tenho convicção de que Deus quer alinhar o propósito dele, a sua profissão, para alcançar pessoas. Ah, mas eu mexo com um porco. Mas tem gente lá mexendo com o porco, você também. Não tem como você ficar separado do mundo. Ei, um dia você vai bater o carro, querido, em alguém. Mas rapaz, mas nem um misericórdia tá repreendido, não sai. Tem que repreender para bater o carro, não. Mas se um dia você bater, irmão, você vai descer assim, e a outra pessoa vai estar demoniada, errada ao certo. Entra um espírito ruim na pessoa, a pessoa já desce. Você não viu? E aí a primeira coisa que vem na minha cabeça, tava com vontade de bater o carro. E você vai abrir um sorriso para ela e vai constranger e vai falar: me perdoa, querido. Ah, fiz seu dia ficar muito ruim, né? Vamos ver o que eu posso fazer para melhorar o seu dia. Você me perdoa, irmão? Ou foi um momento de bobeira? Por isso que chama acidente, né? A gente nem quer bater, mas acontece. Até esses momentos podem glorificar o nome de Deus. Só depende da nossa postura. Ei, certa vez aí, não faz muito tempo isso, fechei alguém no trânsito, sem querer. Na verdade ele estava aceleradinho e eu não vi. E era um policial que estava num dia ruim. Mas o dia dele não estava ruim, o dia dele estava muito ruim. Eu acho que ele viu uma oportunidade tão bom de descontar a raiva. Ele foi agora. Eu ponhei as mãozinhas assim e falei: me perdoa, amado. Me desculpa. Eu não te vi, cara. E abri um sorrisão pra ele. Baixou a guarda. Presta atenção. Eu falei: vou prestar, não vai mais acontecer. Talvez aquele momento não é nem sabedoria. Se eu não vigiasse, eu já estava lá com Jesus. Porque ele estava disposto, irmão. Ele estava muito zangado. Mas todos nós temos dias ruins. Ele era uma pessoa boa, com certeza. Mas ele não estava num dia bom. Mas o que eu pude fazer para melhorar o dia dele, mesmo fechando ele no trânsito, eu fiz. Em nome de Jesus, irmão, dá uma refletida aí. O que você tem feito para melhorar o dia da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus professores, dos seus colegas de trabalho, do seu patrão? Ou se você é o patrão, o que você tem feito para ser socorro bem presente na vida dos seus colaboradores? Eu quero te falar algo do céu. Isso vai determinar onde você vai chegar. O que determina alguém ser grande, ser próspero, não é inteligência. Eu conheço pessoas muito ricas, muito bem-sucedidas, que falam que só alcançaram esses lugares
quando entenderam que eles eram usados para entregar recursos a pessoas, para abençoar pessoas, para promover pessoas. Irmãos, Deus está à procura de gente com o coração desprendido. Ei, você nunca vai ganhar Deus no dar. Ei, Marcelo, como assim? Isso é teologia da prosperidade? Não. Isso é a lei da semeadura. Vai ler tua Bíblia, querido. Você vai perceber que lá está escrito que quem semeia pouco colhe, e quem semeia com fartura em abundância. Mas a gente é tão bobo e não gosta de enxergar as coisas simples. A gente gosta de coisas miraculosas, mistério, coisas difíceis de compreender. Mas aí a palavra de Deus escreve lá que a porção que você plantar, você vai colher. E você não pratica. O Neto já andou próximo da gente. E ele sabe que tendo ou não tendo, eu semeio. Irmãos, às vezes a conta tá falando assim, não faz não. Isso. Eu falo assim, quem dá provisão nunca deixou faltar. Viva posicionado, em nome de Jesus. Estamos caminhando para o final, amém? Jeremias 32, 27 nos lembra: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? As coisas podem ser difíceis para você, mas para o nosso Deus é simples. Vocês concordam com isso? Mas você tem vivido isso? Tem presenciado isso em sua vida? As coisas acontecerem extraordinárias, sobrenatural? Ou as coisas que tá difícil para você, tá difícil mesmo e não melhora? Posicionamento, coração alinhado, determinação, foco, tudo isso vai determinar o que você vai viver na sua vida. Faça a tua parte, irmão. Eu estava à toa aqui agora, antes de começar o culto, e aí deixei Deus falar. E aí eu falei: e aí, irmão, você vai para a Power Conference? Ele: se Deus quiser. Eu falei: então tá, eu te espero lá. Eu sei que Deus quer que ele vá. Ei, Deus quer tanta coisa para a minha vida e para a sua vida, e nem sempre nós vamos viver. E às vezes nós nos acovardamos. Isaías 43. Oh, Isaías. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Esse é o Deus que você serve. Tem que sair melhor, pela misericórdia. Esse é o Deus que você serve. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, irmão.
Ele é o Deus que cria novo, mesmo nas situações mais áridas e adversas. E para concluir, irmão, eu quero te dizer: Deus tem algo novo para você. Ei, irmão, não é por acaso que eu estou aqui hoje, trazendo essa palavra ao seu coração. Porque a igreja não é o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Essa palavra precisa entrar no seu coração, ela precisa encontrar morada, ela precisa frutificar. Deus conta com você. Deus conta comigo. Ei, irmão, seria tão bom ficar lá em casa hoje. Eu não vou falar para você que eu não gosto de viajar, porque eu amo. Então eu não ligo. Daqui a pouco eu vou entrar no carro e vou voltar e tá tudo certo, eu gosto. Mas a gente vem de uma semana que o dia mais tranquilo, a gente dormiu 1h30 da manhã. E tem acordado cedo. Cedo mesmo. E eu olho para o que Deus quer fazer. E vai dar hoje 2, 3 horas da manhã e eu vou estar acelerado. Eu vou estar no 12, irmão. Eu chego em casa, eu demoro a desacelerar porque eu quero fazer mais. A nossa vida é muito curta para que você venha deixar ela ainda mais pequena. Faça a sua vida valer a pena. Faça a vida das outras pessoas valer a pena. Porque Deus conta comigo e com você. Eu não sei você, mas eu quero exercitar minha fé ao ponto de eu não perceber mais que estou exercitando, até isso se tornar normal na minha vida, para que os frutos desse tempo com Deus recaia sobre a vida das pessoas.